Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Ruiz, da Universidade Federal de São Paulo, e coordeno um grupo de pesquisa com relação à história da administração da justiça no mundo ibérico, que teve várias bolsas concedidas pela FAPESP ao longo desses últimos 10, 15 anos, e fui convidado pelo Supremo Tribunal Federal para participar deste plano com relação ao combate à desinformação. O que eu posso trazer para vocês, eu pretendo, junto com minha equipe de pesquisa, eu pretendo realizar alguns vídeos onde a gente possa discutir, a gente possa colocar questões que são extremamente importantes e que muitas vezes são mal entendidas ou mal compreendidas com relação à lei, à justiça, à função dos juízes, ao que é justo, ao que é adequado, ao que é legítimo, ao que é democrático. Eu falo a partir de uma tradição ibérica, ou seja, eu estou explicando para vocês não o que se passa agora no século XXI, mas propriamente como é que ao longo de todo o processo histórico, desde o século XV até agora, foi sendo processado a relação, por exemplo, entre a lei e o direito. Há um jeito, há uma maneira, há um modo de entender, de olhar para essa relação a partir da nossa tradição jurídica ibérica. É disso que vamos falar. Eu queria começar explicando o seguinte: é completamente diferente, não há uma identidade entre lei e direito. Por quê? Porque, até etimologicamente falando, a lei tem a ver com lex, com legere, ler. É um texto. São umas palavras em forma de texto. Enquanto que direito é o contrário de torto. Direito é aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é conveniente, aquilo que é adequado. E se relaciona, isto desde a época dos romanos, desde o antigo corpo de direito romano, se relaciona com a justiça, com o que é justo, com o que é conveniente. São duas raízes: ius, justiça, o que é justo, o que é certo, o que não é torto, e lex, que é a lei. Claro que existe uma relação, mas não é uma identidade. Por quê? Porque a lei é um parâmetro, a lei é uma barreira, se se quiser, a lei é uma referência. A partir da lei, nós extraímos, nós olhamos para o caso concreto e falamos o que é certo, falamos o que é justo. Mas não é uma equação matemática. Como é que isso se processou ao longo da história da Idade Moderna, do século XVI até agora? Eu vou colocar assim de uma forma mais simplificada, mas isso para a gente se entender. Há duas grandes correntes, sempre houve duas grandes correntes. Uma, aquela que acha que a forma de relação da lei com o direito é uma forma, vamos chamar assim, quase que matemática, quase que geométrica. O único que precisa fazer é aplicar. Então você tem o texto legal como se fosse um princípio, como se fosse uma norma, como se fosse um parâmetro, você tem o fato, você tem o caso concreto, aí você, mecanicamente, poderíamos dizer, aplica. Essa seria a função do juiz. E é uma coisa simples. Você vê a fato, você vê a lei e aplica. Perfeito. Isso não dá certo. Isso não funciona. Vou explicar por que daqui a pouco. A outra corrente é aquela que considera que é preciso uma interpretação da lei. Ou seja, a lei é clara, a lei está escrita, a lei faz tempo que está escrita, já está dada, através dos meios legais, através dos meios democráticos e legítimos, está dada. Mas essa lei precisa de uma interpretação para ser adaptada, para ser adequada, para que se torne realidade concreta a justiça, no caso concreto. Essa é outra corrente. Como é que essa corrente que foi seguida pela tradição ibérica, a necessidade de interpretação da lei para se chegar ao direito, ao justo? Agora eu vou dar um corte e vou
contar para vocês como que isto foi feito, como que isto foi visto, estas relações foram vistas a partir da literatura universal. Vou utilizar dois grandes livros, dois clássicos da literatura do século XVII e do século XVIII. O primeiro é o Quixote, que todo mundo conhece, Quixote de Cervantes, que está escrito em 1610, o segundo volume do Quixote. São dois grandes volumes, o primeiro e o segundo. O segundo volume é de 1610. O Quixote, diz Cervantes, é alguém que está na sua casa, no conforto da sua casa, e que decide ir para fora, né, ir para a sociedade, para o mundo, para consertá-lo. Ele vê que a sociedade está torta, está meio desarranjada, e pretende, né, como um bom cavaleiro, né, da época medieval, consertar o mundo, endireitar. É isso que fala Cervantes, endireitar o que está torto. Só que, como é que ele acha que dá para fazer isso? Ele pega os princípios que já eram conhecidos, os princípios da cavalaria, que eram bons, que estavam estabelecidos, que tinham funcionado perfeitamente, e ele vai aplicar no século XVII. O que acontece? Estraga tudo. Fica tudo muito pior. Né? As pessoas são machucadas, os direitos não são reconhecidos, não são efetivados. A sociedade onde ele vive, naquela mancha, né, de Castela, a sociedade vai ficando pior, graças à boa vontade do Quixote, que ele simplesmente o que entende é essa primeira corrente, aplicar a lei está como está. Não funciona. Um século depois, em 1720, Jonathan Swift, que é um inglês pré-iluminista, né, escreve As Viagens de Gulliver. Né, e continua o mesmo problema. Mas já está um movimento pré-iluminista, um movimento pouco antes do começo da Revolução Francesa, do começo do movimento e da Revolução Iluminista, né, que vai dar, né, pessoas como Montesquieu, que vai escrever sobre o espírito das leis ou sobre a separação dos poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, e que de alguma maneira vai tentar dar uma resposta a essa relação entre lei e direito. Como é que Gulliver analisa essa questão? Uma das cidades onde Gulliver vai, não é só apenas Lilliput que Gulliver vai visitar, tem outras cidades, né? Numa outra cidade diferente da de Lilliput, ele chega e todos estão preocupados com fazer a coisa certa, com fazer que a sociedade seja honesta, seja justa, seja conveniente, seja harmônica. E para isso eles percebem, né, que não pode ter muitas leis, que se tiverem muitas leis, fica uma confusão. Né? Mais ou menos como a Constituição americana, tem que ter poucas leis. Eles realmente, né, os habitantes daquela cidade onde Gulliver viaja, eles realmente falam que tem que ter apenas 23 leis. Por quê? Porque esse é o número de letras do seu alfabeto. 23, tem que ser um número meio aleatório, meio arbitrário, então que sejam 23. E as leis têm que ter uma qualidade, elas não podem ser ambíguas, elas têm que ser exatas, têm que ser, vamos dizer assim, medidas, né, com régua, né? E de fato eles fazem, né, 23 leis, com poucas palavras, com pouco texto, para que fique sem nenhuma ambiguidade. Também não dá certo. Eles começam a perceber que o texto, a palavra, por a própria natureza do ser humano, pela própria natureza do texto e da palavra, ele tem múltiplas interpretações, ele tem no mínimo 2, 3, 4 sentidos, às vezes opostos, às vezes parecidos, às vezes similares, às vezes semelhantes, mas não é a mesma coisa, não são fórmulas químicas, não são fórmulas matemáticas um texto. Né? E para isso precisaram contratar uma série de intérpretes para interpretarem essas poucas leis de tal maneira que os intérpretes pudessem dar o sentido justo para a lei, para os casos concretos. Claro, vocês vão se perguntar, puxa, mas então, como é que fica? Quem é que garante que o intérprete vai realmente interpretar do modo certo, do modo justo? Isso está numa outra cidade que Gulliver viaja.
Quando ele chega numa outra cidade, não vou ficar aqui falando dos nomes para não confundir vocês, ele percebe que quando os habitantes daquela cidade vão votar para escolherem os seus homens públicos, eles não votam de acordo com o que eles realizam, com o que eles fazem. Eles votam de acordo, são palavras de Gulliver, com a sua virtude, porque eles acreditam que ter virtudes, ser virtuosos, é uma capacidade que qualquer ser humano pode ter. Então, reparem, a questão agora se coloca da seguinte forma: na tradição literária do Ocidente, é preciso interpretar a lei. A lei é uma ponte, a lei é uma referência, a lei é um parâmetro, mas é preciso a sua interpretação. Para interpretar, quem é que interpreta? O juiz. Falo juiz porque tem a ver com ius, com justiça, de acordo com a tradição dos romanos. É o justo, é o juiz, é a justiça, é o direito. Ele é quem a sociedade atribui, é a ele que a sociedade atribui o poder de dizer o direito, de dizer o que é justo. Claro que aí a questão vai ser a seguinte: e quem é que garante que o juiz vai fazer a coisa justa, vai fazer a coisa certa, vai interpretar da forma correta? Isso é um outro momento na história do Ocidente, na história da literatura clássica, que é Shakespeare e Hamlet. Quando Hamlet se pergunta sobre como fazer a coisa certa, ele não pergunta to do or not to do, ele pergunta to be or not to be. O que ele quer saber é quem eu sou. Se eu for uma pessoa honesta, farei algo honesto. Se eu for uma pessoa desonesta, farei algo desonesto. Esse é o ponto. Esse é o ponto que tem que ser discutido, né? E que nós discutiremos na nossa próxima aula, se vocês se interessarem e se vocês tiverem paciência para me ouvir novamente. Até lá, a gente se encontra. Muito obrigado.